Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudade das nossas aulas. Meu nome é Laura, sou professora de História e na nossa aula de hoje, no Dever em Casa na TV, vamos aprender um pouquinho mais sobre a Primeira República do Brasil. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula do 9º ano dos anos finais. Hoje vamos trabalhar com a habilidade que descreve e contextualiza os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da Primeira República. Nosso objetivo de hoje é compreender os desdobramentos após a proclamação da República nos âmbitos econômicos, políticos e sociais e a influência desse período para o Espírito Santo. Antes de começarmos nossa aula, aproveita e já marca sua presença. É bem fácil. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Agora que você já marcou presença, pega seu caderno, lápis e borracha, que a nossa aula já vai começar. Após o fim do Império, em 1889, que está representado pela coroa na nossa linha do tempo, tivemos a proclamação da República no mesmo ano. Dentro da República, teremos dois períodos. Entre 1889 e 1894, será a República das Espadas, que será o segundo item da nossa linha do tempo. Irá levar esse nome por conta dos dois primeiros presidentes que tivemos, que eram militares do alto escalão. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. De 1894 a 1930, teremos a República do Café com Leite, ou também podemos chamar de República Oligárquica. É mais chique, né? O período da República Oligárquica será marcado pela sua política um pouco duvidosa e a forte presença dos grandes latifundiários ligados ao café. Daí o nome Café com Leite. Hoje iremos ver um pouquinho mais dos anos iniciais da República Oligárquica e como isso refletiu aqui no Espírito Santo. A palavra oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. No Brasil, essas oligarquias eram grupos de grandes proprietários de terras, principalmente ligados ao café. Nesse período, o país era número 1 em exportações do café. Isso fez com que os grupos ligados ao café, além de comandar a economia, começassem a se interessar por política. Exemplo disso vão ser os estados de São Paulo e Minas Gerais. Ambos eram ligados ao café e, junto a um acordo político que fizeram, conseguiram se manter no poder durante toda a República Oligárquica. Antes da gente começar a falar um pouco mais sobre a política dessa época, deixa eu apresentar para vocês os personagens que veremos hoje. Esse cara com bigode super legal é o Campos Salles. Ele foi nosso 4º presidente. Ele vai ser o responsável por acabar com todas as contas públicas que o país tinha e criar a política dos estados, que era como ele gostava de chamar. Já nessa outra imagem, temos esse grupo com esses caras bravos. Eles são exemplos de coronéis. O coronel é um grande fazendeiro, proprietário de terras e que nessa época eram ligados principalmente na plantação de café. Agora que você já conhece nossos principais personagens de hoje, vamos ver um pouquinho mais do que estava acontecendo no cenário político da época. Novos grupos começaram a surgir e se interessar por política. É o caso dos coronéis. Teremos a invenção da política dos governadores, que era uma espécie de troca de favores. Vai surgir também o coronelismo, que acontecerá graças à influência social dos coronéis. Tem também a política com café com leite, que era um acordo entre São Paulo e Minas Gerais. E as fraudes eleitorais também estão nessa lista. Vamos ver um pouquinho de cada coisa? Campos Salles, o nosso 4º presidente, dizia que a política era feita de dentro dos estados. Por isso, ele criou um esquema muito famoso: a política dos estados ou política dos governadores, como ficou mais conhecido. Essa política era baseada na troca de favores e funcionava da seguinte forma: o povo era a chave de tudo. Pressionados pelos coronéis, votavam no candidato da escolha dele. Em troca, recebiam proteção e assistência do coronel, que iam desde emprestar dinheiro a conseguir um médico para essas pessoas. Já os coronéis davam esses votos para os prefeitos e, em troca, recebiam alguns favores, aumentando assim o seu poder.
Os prefeitos garantiam os votos aos governadores. Em troca, recebiam verbas para compensar o coronel e a si mesmo. E, por fim, os governadores apoiavam politicamente o presidente, e ele não intervia dentro dos estados. Esse esquema garantiu que todo mundo saísse feliz, ou quase todo mundo. Os coronéis serão uma peça-chave para entendermos como era a sociedade dessa época. Esses grandes latifundiários estavam localizados no interior dos estados, naqueles locais onde o dinheiro público não chegava e a população não tinha auxílio nenhum. O coronel entra nessa história sendo o único na região que tinha poder e dinheiro para conseguir as coisas básicas, como água, comida, hospitais. Esse favor feito pelo coronel era cobrado na eleição, onde a população, como agradecimento, ou muitas das vezes na base da violência, votava no candidato de apoio do coronel. Essa prática de voto forçado ficou conhecido como voto de cabresto. O cabresto é uma espécie de coleira do cavalo, que serve para controlá-lo. Esse controle do coronel com a população chegava a ser tão violento que no dia das eleições eles eram colocados numa espécie de curral. Isso mesmo, iguaizinhos os currais onde ficam os animais. É daí que vai surgir o termo curral eleitoral. E ai de quem tentasse sair dali ou passar a perna no coronel. Eu não gosto nem de pensar. Era bem tenso, galera. E falando em eleições, a gente não pode deixar de falar das fraudes eleitorais que aconteciam. A urna era bem diferente da que conhecemos hoje, que é toda moderna e tecnológica. Tá vendo esse saco aqui, que parece um saco de farinha que a gente compra na padaria? Então, esse saco era a urna. Os votos, eles eram em cédulas impressas, depositados ali para contagem. E lembrando que a votação era aberta, todo mundo podia ver em quem você estava votando. Manipular os votos, então, bem fácil. Poderia ser colocado cédulas a mais ou tirado cédulas dos adversários. Tinha também os fósforos. Eles eram pessoas que pegavam documentos de falecidos e iam votar. Tinham pessoas que eram impedidas de votar pelo próprio coronel. Outros que votaram 2, 3 ou 4 vezes. Isso tudo no dia das eleições. Só que não para por aí. Se mesmo assim o adversário ganhasse, a degola entrava em ação. Caso o candidato que ganhasse nas urnas não fosse o indicado pelo coronel, uma comissão, que era bem amiga do coronel, poderia impedir esse candidato de assumir. Ele seria degolado. Gente, o Brasil não é para amadores. Mas você que não é amador nem nada, já aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela e marca sua presença na nossa aula. Para se manter no poder, essa elite agrária criou um esquema político, a política do café com leite. Era assim, teremos São Paulo, que era grande produtor de café, e Minas Gerais, que dentre muitas coisas que produzia, estava o leite. Esses dois estados tinham duas coisas em comum. Queriam estar no poder e eram os estados com o maior número de eleitores do país, ou seja, os colégios eleitorais, como costumamos chamar. Pois bem, eles então fizeram um acordo. Nas eleições, iriam se juntar para eleger o governador de São Paulo à presidência. Aí na próxima eleição, era a vez do governador de Minas Gerais ser presidente. Depois voltava para São Paulo e por aí vai. Isso vai garantir a permanência desse grupo no poder por mais ou menos 35 anos. A gente já viu que o café comanda a política durante a Primeira República. E dentro da economia não vai ser diferente. O Brasil se torna o país número 1 no mundo em exportação de café. Isso trouxe para São Paulo, que era um grande produtor de café, e para o Rio, que era a capital, uma forte industrialização, aumentando assim o poder econômico desses estados. Mas não para por aí não, nem só de café se vive o Brasil. Era o início do ciclo da borracha, que além de movimentar a economia, ajudou na ocupação da região norte do país. Apesar da política contar com vários processos duvidosos, não podemos negar que tivemos um avanço em modernização no país. Nosso quinto presidente, o Rodrigues Alves, junto ao prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, fizeram um projeto para transformar o Rio de Janeiro em uma Paris tropical.
A capital francesa era auge de modernidade e pegaria bem para o Brasil dar uma repaginada. Vocês acreditam que até pombo eles mandaram trazer? Sim. Se tinha em Paris, tinha que ter no Rio. Mas como a gente pode ver, no papel o projeto era lindo. Já na prática não foi muito bom não. Só sei que isso tudo vai chamar a atenção de alguns países europeus que estavam em crise. E é nesse momento que temos a chegada dos imigrantes no Brasil. As modernizações poderiam até estar em alta no Rio, em São Paulo, mas foi aqui no Espírito Santo que os primeiros imigrantes se estabeleceram. O nosso estado recebeu diversos imigrantes de toda a parte da Europa, italianos, pomeranos, poloneses e alemães. Esses colonos foram responsáveis pela criação e consolidação de várias novas cidades no Espírito Santo. Nova Venécia, por exemplo, é uma homenagem à cidade de Veneza, na Itália. Temos Santa Teresa, uma cidade que fica pertinho da nossa capital, que também foi colonizada por italianos. E a lista é longa: Domingos Martins, Marechal Floriano, Pedra Azul. Além de colonizar essas regiões do Espírito Santo, esses imigrantes vão agregar seus hábitos e cultura no dia a dia capixaba. Um exemplo disso é a famosa festa da polenta, que acontece todos os anos em Venda Nova do Imigrante. A festa conta com tradições típicas italianas, como a casa da nona, cheia de biscoitos e bolachas, até a tradição do tombo da polenta, como podemos ver na imagem ao lado. Mas não só os italianos agregaram ao nosso estado. As danças e diversos festivais pomeranos também fazem parte da nossa cultura. Nosso estado é tão vasto culturalmente que visitar o Espírito Santo é como visitar um pedacinho de cada local do mundo. Agora que falamos como foi a construção dessa primeira república e o que foi a República Oligárquica, eu quero ver quem prestou atenção na nossa aula. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder com verdadeiro ou falso. 1. A primeira república foi dividida em duas fases. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A primeira república foi dividida em duas fases: a República das Espadas e a República Oligárquica. 2. A política do café com leite foi entre os estados de Bahia e São Paulo. Verdadeiro ou falso? Falso. Essa política foi entre os estados de São Paulo, que era grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de leite. 3. As fraudes eleitorais estiveram presentes durante a República Oligárquica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Infelizmente, as eleições da Primeira República foram constantemente manipuladas a mando dos poderosos coronéis e políticos. 4. Os imigrantes italianos que chegaram no Brasil preferiram a região norte do país, especificamente Amazonas, para poder se firmar. Verdadeiro ou falso? Falso. Esses imigrantes estão espalhados por todo o país, mas escolheram o nosso estado, Espírito Santo, para poder se firmar. E aí, acharam fácil? Vamos ver no nosso termômetro do conhecimento como que vocês estão. Se você não acertou nenhuma ou uma questão, calma, não dá tempo de recuperar. Afinal, a gente está aqui para isso. Se você acertou de 2 a 3 questões, tá quase lá. Que tal fazer mais alguns exercícios, poder fixar melhor a matéria? Agora, se você acertou todas as questões, parabéns. Isso quer dizer que você prestou bastante atenção na nossa aula e vai arrasar quando o assunto for Primeira República. Galera, se vocês ainda não tiverem confirmado a presença na nossa aula, a hora é agora.
Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O país agitado esse Brasil, hein? Hoje conseguimos ver como era a política durante o período da República Oligárquica no país. Vimos como São Paulo e Minas Gerais chegaram a um acordo para se manter no poder. E vimos também que esse acordo beneficiou economicamente ambos os estados. Rio de Janeiro não fica de fora dessa não. Com suas ideias de modernização, o prefeito do Rio conseguiu, junto ao presidente, dar uma cara nova para a capital. A gente também não pode esquecer dele, o Bom Cafezinho. Ele estava presente na política, economia e também na sociedade. E por falar nisso, vimos como se formou a Sociedade Capixaba, que contou com a ajuda dos imigrantes. Ufa! Hoje a gente viu coisa beça, né? E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre a Primeira República do Brasil e os seus desdobramentos? Eu espero que sim. Não sei vocês, mas me deu uma saudade das festas típicas que acontecem no nosso estado, aquelas em comemoração aos imigrantes. Ai, ai. Bom, por hoje é isso. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!